essa indústria, que hoje é uma indústria já de classe mundial no Brasil, é fruto de políticas públicas bem desenhadas e decisão de investimento dos acionistas, principalmente das nossas empresas, de várias outras empresas nacionais também, mas, digamos, o coração da transformação está nas indústrias que hoje são associadas, que criaram a Pharma Brasil. Aliás, criaram a Pharma Brasil exatamente por isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e a alegria de receber aqui Reginaldo Arcuri, um dos grandes conhecedores do setor farmacêutico brasileiro. Mas antes de entrar na conversa, registrar aqui o agradecimento e o patrocínio da AF-BNDES, a Associação de Funcionários do BNDES, que patrocina o nosso podcast. Sem eles não estaríamos aqui, já completamos mais de 100 episódios nesses últimos anos, então convido a todos para assistir, são conversas muito interessantes, então fica registrado aqui o agradecimento para a AF-BNDES e, mais do que tudo, o agradecimento para o Reginaldo Arcuri, que era Arcuri ou Arcuri? Antes de mais nada, Arcuri. Registrar aqui o agradecimento, é para a gente uma honra e uma alegria poder receber o Reginaldo para essa conversa. Reginaldo, já te passando a palavra, pedindo que você puder rapidamente assim, falar um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que você é um gigante aqui do setor de fármacos do Brasil, mas para as pessoas que não te conhecem, para puderem ouvir um pouquinho, né? E seja muito bem-vindo. Te agradeço de novo. Obrigado, Paulo, mas primeiro, citando aqui embora falecido, sempre muito importante, Gonzaguinha, a única coisa que eu sou é um eterno aprendiz, né? Não estou muito longe de ser alguém que pode realmente, nesse setor, em outras coisas, dizer que tem sapiência suficiente, mas a gente tem procurado sempre trabalhar nessa linha de articular as ações públicas com a capacidade do setor privado de gerar desenvolvimento. Eu já passei por alguns cargos aí, eu fui secretário municipal de desenvolvimento em Juiz de Fora, que é a minha cidade, fui secretário de Indústria e Comércio de Minas, fui secretário de Desenvolvimento da Produção do MIDIC e presidente da BDI depois, antes de entrar na Pharma Brasil, né? Enfim, esse setor, primeiro que nós temos uma parceria e uma interação histórica e extremamente intensa com o BNDES, né? A gente sempre faz parte do que nós propomos, sempre acertar com o BNDES uma visão comum, porque isso tem sido efetivamente um fator de desenvolvimento da indústria extremamente relevante. Aliás, eu ia te perguntar, uma das perguntas era essa mesmo, né? Que você já começou, então já vamos por aí, né? O papel do BNDES no desenvolvimento do setor, né? Porque acompanho de longa data já do Profarma, de todos os programas do BNDES, junto também com a lei dos genéricos, né? Então, enfim, só para... Né, você já está embalando aí, mas só para te dar mais força para você seguir nesse caminho aí. Não, é isso, que a trajetória fundamental é essa, né? A gente sempre diz que essa indústria, que hoje é uma indústria já de classe mundial no Brasil, é fruto de políticas públicas bem desenhadas e decisão de investimento dos acionistas, principalmente das nossas empresas, de várias outras empresas nacionais também, mas, digamos, o coração da transformação está nas indústrias que hoje são associadas, que criaram a Pharma Brasil. Aliás, criaram a Pharma Brasil exatamente por isso, né? Aliás, explica o que é a Pharma Brasil também, Reginaldo, se você puder explicar melhor também. A Pharma Brasil são 12 empresas, entre elas as maiores do país, e todas com foco na inovação. E aí é que entra o início da história com o BNDES, né? Você tem no segundo governo do Fernando Henrique a criação simultânea e coordenada pelo Serra da Anvisa e da Lei de Genéricos, né?
isso mudou completamente o panorama da indústria no Brasil, principalmente porque quem resolveu investir na indústria de genérico foram as indústrias nacionais, né? Legal. E aí, quando eu estava no MIDIC, a gente fez um programa chamado Fóruns de Competitividade, que era uma tentativa, havia uma enorme resistência em não só fazer, como em falar em política industrial naquela época. Isso era anos 90 ainda, né? Segunda metade dos 97, 90, 99 até 2002. Então, mas a gente fez, foi uma ideia do secretário que me antecedeu, o Hélio Mata, a gente fez os fóruns de competitividade, que era isso, quer dizer, era você estruturar o papel do governo a partir do conceito de cadeias produtivas, né? E Legal. Estabelecendo um diálogo para que isso aí pudesse gerar soluções políticas ajustadas, tudo isso. Muito bem. Aí, nesse caso, nós fizemos 7 ou 8 desses fóruns, e um deles ficou para o governo seguinte, porque nós tínhamos feito uma nota, eu e 2 outros secretários nacionais, para os nossos ministros na época, o meu, de Indústria e Comércio, o ministro de Ciência e Tecnologia e o ministro da Saúde, dizendo... Quem era, na época não era o Tapias, não, né? Era o Tapias, Sérgio Amaral. Era o Sérgio Amaral. Tá. Sérgio Amaral. Então, nós fizemos uma nota dizendo isso: olha, o Brasil precisa tomar muito cuidado e tomar decisões rápidas para que a gente tenha uma indústria capaz de atender ao país, porque está mudando muito o mundo e nós precisamos de estar acompanhando isso, até porque, como o Brasil já estava implementando o SUS já há 10 anos quase, era imprescindível você ter o suporte de uma indústria farmacêutica capaz de abastecer o SUS. Muito bem. E aí eu fui fazer uma outra coisa, eu fui ser diretor da Secretaria do Mercosul, e eu realmente me escapa o nome aqui agora, mas foi até um amigo dos quadros do BNDES que foi indicado secretário de Desenvolvimento da Produção do MIDIC e que lançou o Fórum de Competitividade da cadeia de fármacos e medicamentos, de onde, e aí é muito um testemunho do Pedro Palmeira, que conta isso, que foi dessas discussões no Fórum de Competitividade que surgiu o embrião do Profarma, né? Boa. E que foi absolutamente essencial para isso. E aí nós já estamos falando do primeiro governo Lula, né? Aonde você tem a criação de uma política nacional de saúde e logo em seguida, em 2004, o lançamento da PITSE, né? A política industrial do primeiro governo Lula, aonde uma a terminologia, se não me engano era essa, uma das indústrias portadoras de futuro e que, portanto, mereciam um enfoque, um apoio muito especial, era a indústria farmacêutica, né? Muito bem, funcionou bem o Profarma. Nesse meio tempo, o Ministério... Mas só para, Reginaldo, para quem não conhece assim, as características do Profarma, então tinha taxas, empréstimos do BNDES com TJLP, tinha estímulos à produção nacional, como é que é? Não, eu não me lembro assim, dos detalhes, não, mas era só linhas gerais, assim. Prazos de carência muito importantes, porque fazer medicamento é uma coisa que demora muito, né? Em segundo, taxas realmente menores do que as taxas de mercado, mas o mais importante foi o diálogo que foi estabelecido entre as empresas e a equipe do banco, exatamente para poder ter um formato que fosse eficiente. E foi. Legal. Muito bem. Fruto disso, né, e fruto dessas discussões nos fóruns de competitividade, todo mundo sabia que vinha uma grande transformação tecnológica na produção de medicamentos. Obviamente, isso já havia começado nos países centrais, mas ia chegar aqui, que é a rota biotecnológica, né? E aí começa a haver uma outra transição
que envolve o segundo mandato do presidente Lula, que é o surgimento de uma perspectiva do banco e do governo e do Ministério da Saúde, de que era necessário você retomar uma coisa que o Brasil já tinha tido, que era a produção verticalizada de medicamentos, ou seja, produzir IFAs no Brasil, né? E começar a se preparar para a rota biotecnológica. E essa questão dos IFAs, só para ressaltar, que fez muita falta na pandemia, né? Os IFAs, porque a gente não podia fazer as vacinas, né? O que era o IFA mesmo? Desculpa a minha ignorância, Reinaldo. Insumo farmacêutico ativo. Tá, é a base do medicamento, quer dizer, um medicamento é sempre isso, é o IFA, que tem o efeito terapêutico, e depois você tem recipientes, que é o que, entre parênteses, embala o medicamento. Que é, de fato, o remédio é o IFA, né? É isso. Exatamente. Então, o banco pensou muito isso, né? E eu digo usando o termo correto, porque houve muitos artigos, muita discussão da equipe, na época, coordenada pelo Pedro Palmeira, nessa linha. A gente conversou com o Pedro aqui num episódio, foi muito legal. A gente teve um podcast com ele, muito interessante. Entende muito ele, assim como enfim, o João Pieroni, a Cláudia, o Vitor, o pessoal que está aí à frente do negócio hoje. E aí começou a surgir uma outra ideia, de novo, quer dizer, muito articulada entre o banco, o Ministério da Saúde e as empresas, que era a ideia de você poder produzir medicamentos de rota biotecnológica no país. E isso era absolutamente crítico, porque já estava havendo um salto no gasto do orçamento do Ministério da Saúde, cada vez maior na compra desses medicamentos, que genericamente são quase todos chamados de anticorpos monoclonais, né? Tá. Então, houve um esforço muito grande, primeiro, e aí o banco tentou muito isso, e eu acho que parcialmente funcionou, que era a ideia de você ter uma grande indústria farmacêutica nacional, que teria sido fruto da fusão de algumas dessas nossas associadas. Você diz uma grande empresa, né? Uma única empresa grande. Isso. Na época se falava em mega farmacêutica e tal. E que fosse capaz de se dedicar a essa nova rota, que era a biotecnologia. Muito bem. Resumindo um pouco a ópera, isso não aconteceu dessa forma, mas gerou uma série de coisas, né? Uma coisa muito importante, que quem é do setor conhece mais, que em 2010 a Anvisa lançou a RDC 55, que é a regra para você registrar biosimilares, né? Que é a cópia do anticorpo monoclonal ou do biológico originador, né? E é biosimilar porque, como os de rota biotecnológica são produzidos a partir de células vivas, você nunca tem identidade absoluta, como você tem no caso dos genéricos, que são feitos sintético, síntese química, né? E o Ministério da Saúde lançou uma fase nova, já havia uma anterior para medicamentos de síntese, basicamente, algumas coisas de biológicos de primeira geração, mas lançou as PDPs para os anticorpos monoclonais. A PDP é a política, também ligando à tecla SAP? Não. É porque é o seguinte, no segundo governo Lula, nós tivemos a Política de Desenvolvimento Produtivo, que, aliás, foi lançada no dia 8 de maio de 2008, aí no banco, com o presidente da República e tudo. E depois o Ministério da Saúde continua fazendo, relançou agora as parcerias para o desenvolvimento produtivo, PDPs. Entendi. Tá certo? Então, e aí nessa segunda fase era para biológicos. E o banco fez uma política de ajuste do Profarma exatamente para suportar esses investimentos, que eram muito maiores, e de muito mais longo prazo, 10 anos pelo menos, né?
E isso funcionou muito bem, tanto que hoje nós temos duas empresas nossas, a Bionovis e a Libs, que fabricam já esses anticorpos monoclonais, muito fruto dessa junção, quer dizer, uma política pública bem desenhada, né, e linhas de financiamento capazes de suportar isso. Onde elas estão localizadas, Reginaldo, essas duas empresas? A Bionovis é em Valinhos e a Libs é em Embu das Artes. Eu morei muito tempo em Valinhos, por isso que eu falei, eu cresci, minha infância foi em Valinhos, por isso que me chamou a atenção aqui, fica 80 quilômetros aqui de São Paulo, né? Que legal, você voltar lá e conhecer a fábrica, fantástico. Fica aqui o nosso convite. Que legal. E a FINEP também muito articulada sempre com o banco para fazer não só os investimentos, mas as destinações de recursos a fundo perdido. Então, resumindo, né, hoje nós consolidamos, e é importante dizer isso, num prazo de pouco mais de 10 anos, uma nova indústria farmacêutica no Brasil, né? E foi muito rápido, porque, por exemplo, a Argentina já estava muito na nossa frente em relação a isso, e hoje nós estamos na frente da Argentina. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Como você compara o Brasil no panorama mundial em relação aos emergentes, em relação aos ricos? Assim, dá para dizer que o Brasil é o mais desenvolvido dos emergentes, mas talvez atrás da China e Índia? Não. Como é que é esse mapa? Nós temos que comer muito feijão ainda. Mas estou pensando também na América Latina pobre, na África, não estou só olhando para quem deu certo, numa visão geral. A história é mais ou menos o seguinte, sei lá, 60% ou mais de tudo que é indústria farmacêutica, consumo de medicamentos e desenvolvimento de medicamentos radicais, chamam-se Estados Unidos da América. 60%? Daí para mais. É um hipermercado, etc. Né? Você tem os europeus, onde tudo isso mais ou menos começou, mas que eles não têm a mesma capacidade de desenvolver principalmente novas moléculas como tem os americanos, por circunstâncias muito do marco legal americano. Né? E os chineses estão obviamente chegando nisso. Mas o que os chineses e os indianos fizeram? Né? Eles aproveitaram os indianos fazendo uma coisa que o Brasil não fez quando assinou o acordo TRIPS, que foi usar o prazo de waiver que era permitido. Exatamente. Então, o que eles fizeram? Aprenderam a copiar muito mais rapidamente. E os chineses entraram na OMC há uma década atrás. Basicamente, nem respeitavam as patentes, porque estavam fora da OMC. Claro, de nada, né? Não só de medicamentos. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram, com um apoio muito grande dos seus respectivos governos, ter realmente, num prazo muito curto, uma enorme indústria farmacêutica baseada em produtos mais simples. Né? Mas, principalmente, os chineses também conseguiram produzir em escala mundial os IFAs sintéticos. Né? Porque muito do que são os IFAs sintéticos vem do petróleo, porque é carbono. Né? Então, entendi. Você vai purificando até você ter os chamados materiais de partida, né? Que são esses compostos do carbono que fazem uma boa parte das moléculas sintéticas. E os indianos compram até hoje muito desses materiais de partida dos chineses e fizeram uma indústria de IFAs, sem dúvida, mas também muito dos genéricos, já fazendo os genéricos, né? E vendendo para os grandes mercados. Uma coisa que me chamou a atenção, eu estava vendo, por exemplo, estudando o mercado de quimioterápicos, né, de quimioterapia, e a produção chinesa e indiana é explosiva, assim, né? Impressionante que eles conseguiram avançar, né, no mercado que era dominado por europeus e americanos, né? Acho que é um exemplo disso. E agora eles estão, tanto chineses quanto indianos, avançando rapidamente para a sofisticação industrial da sua produção e para o desenvolvimento de inovações incrementais e inovações radicais. Eu estou dando essa volta porque você perguntou onde é que nós estávamos no mundo. Então, esse aí é o mundo das grandes quantidades, transitando
para a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Mas você tem também, por exemplo, a Coreia do Sul, que fez a mesma coisa, né? A Coreia do Sul hoje, inclusive, já fabrica também anticorpos monoclonais já há algum tempo. Algumas empresas nossas, inclusive, têm associações tecnológicas com eles. Então, qual é o problema? O Brasil tem chance, tá certo? Nós temos hoje uma base industrial muito boa, moderníssima, né? Porque os investimentos são muito recentes. Temos um grande mercado, temos um mercado público extremamente importante. Tem o SUS, então, né, que ajuda muito. Exatamente. Então, o que nós precisamos agora é coordenar bem, como foi coordenado em alguns pontos antes, o que nós queremos fazer com o que nós temos, tá certo? Então, podemos sim, nós temos certeza disso, nos transformarmos numa coisa mais avançada até do que é a Coreia, do que é Israel, né, que são os newcomers aí dessa indústria, né? Não tem muito sentido, por exemplo, você tentar fabricar no Brasil não só IFAs, mas genéricos, que já tem empresas, né, como essas que eu mencionei, coreanas, indianas, mesmo algumas israelenses, que estão no mercado fazendo isso. Agora, o Brasil pode perfeitamente, como já está fazendo, cada vez mais ser um player decisivo para fazer vacinas, para fazer medicamentos de rota biotecnológica, para produzir alguns IFAs e verticalizar a produção no Brasil de alguns nichos de mercado, por exemplo, você mencionou quais são os nichos que a gente tem vantagem que você enxerga? Nesses que eu falei, e oncológicos, por exemplo, de via oral, em que você tem muita capacidade, não só fabril, mas muita gente capacitada para desenvolver isso. Então, o que nós precisamos fazer agora é exatamente, me desculpe ficar insistindo, mas eu acho que é isso mesmo, é coordenar as ações do governo com o setor privado, para você definir como que você acelera o desenvolvimento. Porque agora a gente está falando de fases mais elevadas de investimento em tecnologia, em patente, inovação, em pesquisa, né? É uma escalada da escada tecnológica, né? Por exemplo, nós estamos até ajustando agora, porque a Pintec mudou de metodologia, mas na Pintec, a última trianual, que foi até 2017... Que a Pintec é pesquisa de inovação, né? Isso, feita pelo IBGE a cada 3 anos, agora tem semestral, mas nessa de 3 anos, que a última foi até 2017, quando esse processo que eu estou falando estava, assim, digamos, na metade, os dados indicam que as empresas de capital nacional, acima de 500 empregados, investiam em pesquisa e desenvolvimento o triplo do que as multinacionais que estão aqui. Isso é uma excelente notícia, né? E por quê? Porque é uma questão, nós não temos nada contra as multinacionais, temos muito acordo com elas, precisamos delas para trazer novas tecnologias e nos ajudarem a evoluir, e tem havido um ótimo diálogo. Mas o que acontece, né? E aí a gente tem que voltar lá nos anos 70, 80, né? No período da ditadura militar, medicamento era uma questão de segurança nacional. Então, você não tinha patente, era proibido patentear medicamento no Brasil, exatamente para poder e ter que produzir aqui. Então, as multinacionais todas vieram para cá, algumas já inclusive estavam aqui, e as grandes empresas mundiais têm 150, 160 anos de aspas, vida. Né? São famosas aqui, os consumidores conhecem as marcas desde sempre. Né? O jargão do setor chama de Big Pharma. Né? E aí, o que houve? Depois, com o processo de redemocratização, em 96, o Brasil assina o Acordo de TRIPS e passa a ter patentes. Né? Só para registrar e reforçar aqui, Reginaldo, que isso é importante, né? O Acordo de TRIPS, quando você entra nisso, você é obrigado a respeitar as patentes internacionais, e aí o jogo muda. Exatamente. Né? Exatamente. E depois, em 99... Trade-related patents, por aí, né?
E em 99, com a lei de genéricos, você tem um turning point aí, né? O que acontece? Várias das empresas multinacionais que tinham fábricas aqui e que já fora do país já tinham desenvolvido esses medicamentos, tanto de rota biotecnológica quanto medicamentos de síntese química de outra geração de desenvolvimento, deixaram de ter um interesse, digamos, econômico, claro, de manter plantas no Brasil ou centros de desenvolvimento muito avançados, porque isso custa bilhões de dólares e eles têm uma escala mundial. Então, tem paulatinamente havido uma saída da fabricação, não que elas tenham ido embora do país, mas da fabricação, né? Porque o Brasil é caro de produzir, é complicado de produzir, os salários são mais altos, né? É um caos, enfim. E aí, as empresas nacionais têm paulatinamente também assumido esse papel, comprando esses portfólios, né? Então, o que nós precisamos fazer agora repito, é completar esse ciclo, né? Quer dizer, estamos com tudo pronto para você ir não só para esses medicamentos, os anticorpos monoclonais, mas já estamos desenvolvendo, por exemplo, aí perto aí do Banco no Rio, na COP, já há uma vacina de RNA mensageiro sendo desenvolvida, tem outra na UFMG, tem outra no Senai Cimatec na Bahia, tem na Federal de São Carlos e tal. E já tem muita gente desenvolvendo também o início das terapias gênicas, como as células CAR-T, né? Então, é um horizonte fantástico que tem pela frente. De novo, né? O papel do banco nisso, né? Quem tem a melhor equipe, que tem a memória disso e que tem estruturado melhor esse tipo de abordagem em relação às indústrias é o BNDES. Né? É claro que no Ministério da Saúde, no MIDIC, você tem gente que acompanha isso de perto, mas o BNDES, por conta das características dele, da longevidade, ela é uma biblioteca produtiva, né? Uma biblioteca de conhecimento produtivo, né? Isso. São técnicos que vão acumulando essa experiência, todo mundo produz artigos, né? E estão num contato permanente com as indústrias. Isso é uma coisa essencial, né? Porque você está, enfim, não só aprendendo com a indústria, mas você está construindo coisas a partir desse contato. Né? E quando eu digo aprendendo com a indústria... Acumulando as experiências, né, de acerto, de fracasso, o que deu certo, o que não deu. Esse é um aprendizado. Eu costumo dizer que experiência é um acúmulo de vários erros, né, na vida. Né? Quando você erra muito, você fica experiente. Né? E a inovação, como todo mundo sabe, acontece nas empresas, não acontece... Você pode ter ideias, você pode ter propostas que vêm do ambiente acadêmico, que é essencial, principalmente quando você fala em pesquisa de base, mas a inovação capaz de ir para o mercado, ela acontece nas empresas. Então, esse diálogo, essa interlocução permanente do banco com as indústrias é uma coisa preciosa para o Brasil. Né? Boa. Eu queria te fazer uma pergunta, Reginaldo, a gente já está quase acabando o tempo aqui, passa voando, mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre essas novas missões que o governo colocou, que ele tem um dos focos é a missão saúde, de usar o SUS, né? A equipe que está lá no Ministério da Saúde, eu conheço o Gadelha, né, que é um grande especialista no setor. Como é que você está enxergando essas missões? Você está otimista, está pessimista? Você acha que é por aí? O que faltaria fazer? Qual é a crítica construtiva ou não construtiva que você faria ao que está colocado? Estamos totalmente engajados. Eu sou leitor da Mazzucato também, acho que a ideia de missões é muito boa. Agora, a ideia de missões parte do pressuposto de que você tenha objetivos claros e capacidade operacional profunda de coordenação. Coordenação. Então, o que a gente tem sempre discutido com o governo todo, e muito especificamente com os dois ministérios mais diretamente envolvidos nisso,
que são o MIDIC e o Ministério da Saúde, é que nós precisamos de coordenação. Né? Por exemplo, né? As nossas empresas já tomaram 1 bilhão e 200 e vão tomar, eu acho que mais uns 2 bilhões aí nessa nova linha do banco para investimentos em inovação com TR. Perfeito, tá certo? Agora, o que acontece do outro lado? Medicamento é uma mercadoria que você não pode colocar no mercado simplesmente porque você produziu e acha bom. Você só pode pôr um medicamento no mercado depois que você tem registro na Anvisa, né? Claro. E preço na CMED. Extremamente regulamentado, né? Não é E o que acontece? Nós fizemos uma conta que a própria Anvisa reconhece, que nós já falamos para todo mundo, o presidente Mercadante foi um dos primeiros a ouvir isso no seminário que ele promoveu aí no ano passado, extremamente importante para discutir exatamente a área de saúde, que nós temos 17 bilhões de reais parados na Anvisa, porque a Anvisa não está tendo capacidade por falta de funcionários, por problemas de uma estrutura de TI precária e tal, e que não consegue liberar os registros desses medicamentos. Caramba, agora a parte, entre aspas, mais fácil, difícil é fazer o medicamento, pô. Fazer o registro dele não deve ser tão complicado. Não, é muito complicado. Não, vamos simplificar, não, é muito complicado. Tem que investir, então tem que investir na Anvisa, claro. Exatamente, né? Porque não adianta você ter essas duas pontas, né? Você tem o banco financiando e você não consegue, depois de desenvolver o medicamento, pôr no mercado. De novo, né? É a coordenação, é o papel da estrutura governamental de responder a isso, né? Então, estamos a favor da ideia de missões. O Ministério da Saúde lançou agora os novos editais para as PDPs e um programa novo de desenvolvimento local chamado PDIL, e as nossas empresas vão apresentar propostas para os dois, mas nós temos que resolver tudo ao mesmo tempo, né? Porque não adianta você resolver, como é esse caso, né? O banco está fazendo, como sempre, um papel brilhante. Agora, não adianta se você, na outra ponta, você não conseguir dar vazão para o que está sendo desenvolvido, né? Mas temos certeza que vai ser possível resolver isso, nada também é simples, estamos perfeitamente conscientes disso, mas essa é a missão agora, para que a missão 2 da nova indústria brasileira funcione, ela tem que ser encarada como uma missão em que todo mundo tem que estar junto para resolver problemas, porque o conceito de missão é que você está fazendo isso para mudar estruturalmente alguma coisa, né? Então isso dá trabalho, enfrenta resistências, tem má vontade, né? Claro. Mas nós achamos que está havendo um esforço importante e que nós vamos conseguir sair na frente com uma indústria brasileira farmacêutica como um novo agente mundial. E aí eu concordo com você. Nós ainda não temos um papel protagonista, mas temos tudo para ter, e eu tenho certeza que teremos no espaço curto de tempo. Eu queria até, já estamos concluindo, mas assim, aproveitar para fazer uma propaganda a Farma Brasil. Ela é uma associação das grandes empresas do setor no Brasil, é isso? Exatamente. Tanto tem multinacionais também, ou só só capital doméstico? É uma condição do nosso estatuto que sejam empresas de capital e controle nacional. E quanto que elas representam do setor brasileiro? 36% mais ou menos. 36% é muita coisa, né? 1/3 de tudo, né? E hoje, quando você pega o ranking das vendas no varejo, há 20 anos atrás você só tinha uma indústria brasileira nesse ranking. Hoje são 10 entre as 20, sendo que as 4 primeiras são associadas nossas. Quais são? Acho que seria legal falar das marcas aqui, dos produtos, né? Eu sei que se falar de um, acaba não falando de outro, mas... As maiores são EMS, Eurofarma, Ipera, Axê, Biolabs e Libs, que são as que estão nesse Eu falo isso até porque tem muita gente que assiste o programa, que é leigo, não conhece o setor, ele não tem a ideia de que quando ele está comprando aquele remédio na farmácia, está chegando nele justamente tudo isso que a gente contou aqui, que ele não tem ideia de que demorou 20 anos
para chegar aquele produto para ele conseguir. E essa coisa dos curar a nomes doença dele. com o capital é muito curioso, né? Porque uma das empresas se chama Axê, a mais antiga dessas que já estavam num patamar maior. A pessoa me pergunta, mas é capital francês? Eu falo, não, é Eu capital achei, né? nacional. A Eurofarma, não, a Eurofarma claramente é uma empresa europeia. Não, não é. Uma empresa Eu falo de capital nacional. Bom, aí pelo menos na associação vocês colocaram Farma Brasil, que é para não ter dúvida que, né? E o mais curioso foi uma vez que me perguntaram, falaram, mas a Hebron é sua associada? Eu falei, claro, super importante, a fábrica deles é em Caruaru, eles já desenvolveram produtos com a Universidade Federal da Bahia, etc. Mas o que uma empresa israelense foi fazer no interior de Pernambuco? Eu falei, nada, porque não é israelense, muito ao contrário, é de um pernambucano muito importante, infelizmente já nos deixou, mas é curioso isso. Os nomes enganam. Mas eu acho que eu acho que a indústria farmacêutica é um belo exemplo de como a gente pode avançar com o capital nacional, né, Reginaldo? Porque é raro isso, por exemplo. Se você olhar o setor automotivo, a gente tem gloriosas exceções, né? Uma Embraer, uma WEG, mas acho que no setor de fármacos, o Brasil dá uma amostra muito clara de que ele tem potência doméstica, né? Imagina, a gente conseguiu construir empresas que ocupam 1/3 do setor e que tem essa capacidade agora de investimento e avanço em termos de patentes e inovação. Fantástico. Eu vou deixar as últimas palavras aqui para você, para a gente concluir. Se você quiser deixar alguma mensagem aqui, te agradecer. Eu sei que a sua agenda é super corrida, apertada. Ficamos muito felizes. Tenho certeza que todos vão adorar aqui de ver esse papo, mas queria te deixar mais 2 minutos aqui para uma última palavra aqui que você queira deixar, de que você acha importante para a gente perseguir, enfim, para todo mundo que nos segue aqui, de policymakers, de BNDES, fora de BNDES, de mundo de gestão pública, enfim. A palavra final é sua. Não, primeiro, obviamente, agradecer pessoalmente a você, Paulo, e cumprimentar, porque eu acho que esse tipo de esforço que você está fazendo é uma coisa absolutamente fundamental, né? Nós temos hoje aspas, né, uma poluição na comunicação tão complicada que é necessário você ter momentos assim para poder tratar com mais objetivo, com mais capacidade de trazer o que é o fruto da análise científica e tal, para um debate um pouco mais leve como esse. Então, eu te agradeço muito e cumprimento aí o trabalho. Depois, obviamente, eu agradecer a Associação dos Funcionários, eu já tive vários contatos com eles em outros momentos, e inclusive a associação foi muito importante quando houve aquela fase negra de perseguição aos funcionários, e que a associação teve um papel muito importante de defender e preservar a dignidade dos funcionários, e hoje a gente vê que a tal da caixa preta, na verdade, era só uma construção de quem queria mesmo era destruir o banco. E aí, não dizer isso, quer dizer, eu acho que nós temos no Brasil realmente coisas muito excepcionais que podem tomar um porte mundial, né? Eu acho que a gente, olhando um pouco mais à distância, o Brasil conseguiu fazer uma transição da ditadura para a democracia, com defeitos e problemas, mas que foi eficaz. Estamos numa democracia, apesar de todas as coisas que temos vivido aí nos tempos recentes, né? Em segundo lugar, a gente conseguiu uma coisa que, quando a gente olha, no mínimo, os nossos vizinhos em volta, também é impressionante, que foi sair da hiperinflação para uma moeda nacional, né? Aí a Argentina, para nos lembrar que não é coisa trivial isso, né? E de novo, quer dizer, nós já temos o Equador, a Argentina já teve a experiência, todo mundo começa de novo a falar, vamos dolarizar, vamos dolarizar. Aqui no Brasil, se você sair com dólar para comprar pipoca, você não faz nada, né? E isso é um valor nacional extremamente importante, ter uma ferramenta poderosa, inclusive, a moeda como uma coisa sob controle. E depois eu acho isso, quer dizer, a gente tem que preservar e cuidar muito bem de instituições como o BNDES, como a FINEP também, porque elas são vertebrais para a economia do país, para a indústria do país, mas também para que a gente possa
saber como construir alternativas para, sobre as nossas bases, podermos ir mais longe. Então, fica aqui também minha admiração e agradecimento a todos do BNDES. Boa. Fantástico, Reginaldo. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Para a gente é uma alegria, uma honra e engrandece muito o debate aqui sobre o setor. Então, eu te agradeço demais e, se possível, no futuro vamos te convidar. Eu sei que sua agenda é difícil, mas fica aqui o agradecimento. Obrigado. Um abraço, até logo. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFBNDES nas redes sociais. Até a próxima!